Eles foram chamados de hipócritas, legalistas, sepulcros caiados. Na história cristã, os fariseus ficaram marcados como os grandes vilões, os homens que conspiraram para matar Jesus, os rostos da religião vazia. Mas, e se tudo isso fosse apenas parte da história? E se eu te dissesse que Paulo, o autor de quase metade do Novo Testamento, nunca deixou de se chamar fariseu? Que Nicodemos, o homem que ouviu de Jesus as palavras mais famosas da Bíblia, era fariseu? Que o homem que ofereceu o próprio túmulo para enterrar Jesus também era fariseu? Algo não fecha. E o que foi escondido pode mudar completamente a forma como você lê a Bíblia. O próprio nome deles guardava um segredo. Perushim, em hebraico, os separados. Não separados do mundo, mas separados da corrupção espiritual que ameaçava destruir a fé de Israel. Os fariseus surgiram cerca de 150 anos antes do nascimento de Cristo, em um tempo de crise profunda. A cultura grega seduzia os jovens judeus. Sacerdotes trocavam a Torá por filosofia pagã. A identidade de Israel estava se dissolvendo. Enquanto alguns pegavam em espadas para libertar Jerusalém, outro grupo entendeu algo mais profundo. O verdadeiro campo de batalha era o coração do povo. Eles não eram sacerdotes, não eram aristocratas, eram comerciantes, artesãos, escribas, gente comum com uma convicção incomum. A missão deles era revolucionária: tornar a santidade acessível a todos. Até então, pureza espiritual era privilégio do templo. Os fariseus ensinaram que a mesa de um camponês podia ser tão sagrada quanto o altar de Jerusalém. Cada detalhe importava. Cada gesto era adoração. Cada escolha, uma forma de servir a Deus. Eles criam na ressurreição dos mortos. Criam em anjos, em juízo final, em vida eterna. Criam no Messias. Foi nesse solo, preparado por gerações de fariseus, que Jesus começou a pregar. E aqui está o que quase ninguém diz. Jesus e os fariseus tinham muito mais em comum do que em conflito. Ambos ensinavam nas sinagogas. Ambos falavam de arrependimento. Ambos anunciavam o reino de Deus. O conflito não era sobre o que ensinar, era sobre quem tinha autoridade. Então surge um carpinteiro da Galileia, sem credenciais rabínicas, sem citar tradições, falando como quem carrega a autoridade divina. Ouviste o que foi dito, mas eu vos digo. Ele perdoava pecados, curava no sábado, chamava a si mesmo de Senhor do sábado. Jesus não quebrou a lei. Ele atravessou as cercas que os homens haviam construído ao redor dela, para revelar o coração original de Deus. E entre os fariseus, alguns perceberam isso. Um deles veio à noite, silencioso, arriscando tudo. Seu nome era Nicodemos, mestre em Israel, membro do Sinédrio, especialista na lei. E mesmo assim, inquieto, como pode um homem nascer de novo? A resposta de Jesus desmontou séculos de segurança religiosa. Não bastava linhagem, não bastava conhecimento, não bastava obediência externa. Era necessário algo que nenhum esforço humano podia produzir: o novo nascimento pelo Espírito. Nicodemos saiu naquela noite em silêncio, mas uma semente havia sido plantada. Anos depois, quando Jesus estava pendurado numa cruz, quando os discípulos fugiram, quando tudo parecia perdido, dois homens saíram das sombras, dois fariseus, José de Arimateia e Nicodemos. Eles não se esconderam mais, arriscaram reputação, poder e segurança, e cuidaram do corpo de Jesus como se fosse um rei. A religião que produziu sepulcros caiados também produziu homens transformados. Paulo era um deles. Fariseu exemplar, irrepreensível segundo a lei, zeloso até a perseguição, até que, no caminho para Damasco, a luz caiu do céu, e tudo o que ele sabia ganhou um novo centro: Cristo. Paulo não abandonou sua fé. Ele a viu cumprida. Eu sou fariseu, ele disse depois, porque agora conhecia o Messias pelo nome. O problema nunca foi ser fariseu. O problema foi parar no meio do caminho. E aqui está a pergunta que atravessa os séculos:
A pergunta que dói. A pergunta que Jesus queria que fosse feita. E se o fariseu moderno for você? Conhecimento sem humildade gera arrogância. Obediência externa sem transformação interna gera hipocrisia. Zelo sem amor gera crueldade. Jesus não contou essas histórias para condenar pessoas mortas há 2000 anos. Ele contou para nós dar um espelho. E o espelho ainda está diante de nós.